Um cenário de pompa no Kremlin para um show patriótico. E não precisa entender russo para saber quem manda aqui. Vladimir Vladimirovich Putin. A Rússia e a Crimeia pararam para ver Putin. Ele assinou o tratado que anexa a região à Federação Russa. Estava ao lado de 3 líderes da Crimeia atingidos pelas punições dos Estados Unidos e da União Europeia, divulgadas ontem em resposta ao referendo que separou a região da Ucrânia. A mudança territorial deve ser aprovada pelo parlamento russo nos próximos dias. No discurso, toda hora interrompido por aplausos, Putin disse que a Crimeia sempre foi e será parte inseparável da Rússia. Disse que os novos dirigentes da Ucrânia são neonazistas e têm ódio da Rússia e voltou a afirmar que o governo interino é ilegítimo. Garantiu que não quer dividir ainda mais a Ucrânia, mas vai defender em qualquer lugar os cidadãos de origem russa que se sentirem ameaçados. Putin ainda chamou a comunidade internacional de hipócrita. Citou o exemplo do apoio do Ocidente à separação da província do Kosovo da Sérvia em 1999 e agora nega o direito da Crimeia de se separar da Ucrânia. E foi duro com os americanos. Nossos parceiros ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, acreditam que podem decidir o destino do mundo, que eles são sempre os únicos certos. Putin rebateu acusações de que o referendo que decidiu o futuro da Crimeia foi ilegal. Por que os albaneses podem fazer uma coisa e essa mesma coisa é negada à Crimeia? Perguntou o presidente russo, relembrando a separação do Kosovo, de maioria albanesa, da Sérvia, de maioria eslava. Não podemos dizer que algo é preto num dia e branco no outro, disse Putin, comparando as duas secessões. Ele também acusou as potências ocidentais de promoverem os protestos na Ucrânia para que o país rompesse seus laços históricos com Moscou. Todo o discurso foi acompanhado por uma multidão em festa na Praça Vermelha. E como mostra o comício que liderou no fim da tarde na Praça Vermelha em Moscou, isso faz a popularidade de Putin na Rússia ir às alturas. O temor era, e ainda é, de que Putin não se contente apenas com a Crimeia. No discurso, ele afirmou que vai defender em qualquer lugar os cidadãos de origem russa que se sentirem ameaçados. Mas garantiu que não quer dividir ainda mais a Ucrânia. Isso acalmou em parte os europeus. Como resposta, as bolsas do continente subiram, mas a cautela e a preocupação permanecem. Na Crimeia, uma base militar ucraniana foi atacada. Um soldado ucraniano morreu e outro ficou ferido. Foi a primeira morte desde que forças pró-Rússia tomaram as bases militares da Ucrânia na Crimeia no fim de fevereiro. O governo ucraniano autorizou suas forças a abrirem fogo caso sejam atacadas de novo. É a primeira morte na Crimeia desde que forças pró-Rússia ocuparam a região no fim de fevereiro. Um soldado ucraniano foi baleado no pescoço depois que homens mascarados atacaram uma base militar perto da cidade de Simferopol. Não há confirmação sobre quem iniciou o tiroteio. Mas o primeiro-ministro interino da Ucrânia já fala em crime de guerra. Esse conflito saiu da fase diplomática e está entrando numa fase militar, alertou Arseny Yatsenyuk. Pelas ruas da Crimeia, as cores da bandeira russa estão por toda parte. Nem o letreiro do parlamento foi poupado. As letras da frase em ucraniano foram retiradas uma por uma. Em Kiev, o presidente em exercício da Ucrânia repetiu que não reconhece a independência da Crimeia e pediu à comunidade internacional para fazer o mesmo. Em Berlim, a primeira-ministra alemã lembrou que o referendo na Crimeia desobedeceu leis internacionais. Não vou mudar minha opinião sobre isso, concluiu Angela Merkel. Os Estados Unidos querem usar as punições econômicas para tentar frear as ambições do russo Vladimir Putin, mas não reagiram de maneira mais dura a essa anexação da Crimeia.
O vice-presidente americano Joe Biden disse na Polônia que a Rússia simplesmente confiscou um território ucraniano. Ele prometeu defender a segurança dos países do leste europeu que fazem parte da OTAN, a aliança militar do Ocidente liderada pelos Estados Unidos. O porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, rebateu. Disse que a Rússia já está pagando um preço real pelas ações na Crimeia e que novas sanções estão por vir. O aumento econômico de Moscou é, por enquanto, a principal estratégia da Casa Branca. Barack Obama não vai secar essa fonte sozinho, mas pode usar as sanções para tornar a Rússia menos atraente para investidores. William Pomeranz, vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados sobre a Rússia, acredita que o presidente Vladimir Putin não vai invadir o resto da Ucrânia ou outros países do leste europeu e diz que as sanções econômicas podem ser muito eficazes.